A caneca de café ainda estava quente sobre a mesa de fórmica. Um último gole amargo que Marina usaria como combustível para a coragem. O cartão de visitas do novo emprego, uma startup promissora, pesava no bolso do blazer como um talismã contra a dúvida. Ela respirou fundo, os olhos percorrendo pela última vez o escritório aberto da Logística Pro. As paredes descascando um cinza desanimador, o zumbido constante dos computadores antigos, o cheiro de poeira e desilusão impregnado no ar. 5 anos. 5 anos organizando a vida dos outros, arquivando papéis que ninguém jamais leria, sendo invisível. Hoje, tudo isso acabaria. Estenderia a mão, entregaria a carta de demissão ao Sr. Alceu, seu chefe, e sairia dali para uma vida com horizonte. Seus dedos tremiam levemente ao abrir a gaveta inferior direita para pegar seu porta-cartões pessoal. A gaveta, emperrada como sempre, só abriu depois de um puxão brusco. Foi então que viu um canto de papel pardo, diferente de tudo que ela arquivava, preso na estrutura metálica. Com um puxão cuidadoso, desenterrou não um papel, mas um maço deles. Relatório de auditoria interna, operações portuárias, confidencial. A data era de 2 anos atrás. Marina estava prestes a devolver tudo à gaveta, o instinto de anos dizendo para não tocar no que não era seu. Mas uma palavra saltou aos seus olhos, riscada com força a ponto de quase rasgar a folha. Sobrefaturamento. O coração pareceu parar. Ela conhecia aquele contrato. Fora ela quem, meticulosamente, digitalizara toda a papelada meses atrás. Sem entender direito por quê, sentou-se novamente, a carta de demissão esquecida no bolso. Os números no relatório não batiam. Os valores inflados eram obscenos, e as assinaturas de aprovação, seu sangue gelou. Não era apenas o Sr. Alceu. Havia assinaturas do diretor financeiro, do conselho. Um desvio perfeito, elegante, escondido em planilhas complexas e notas fiscais de empresas fantasma com nomes que agora lhe pareciam cínicos. Solucionábil e Ágil Port Services. Marina folheou as páginas, uma náusea subindo em sua garganta. Eram milhões. E no final, uma nota manuscrita, uma caligrafia que ela reconhecia muito bem, do antigo gerente de contas, aquele que pedirá demissão de repente após um colapso nervoso. Eles sabem. Não posso mais. O telefone em sua mesa tocou, fazendo-a saltar. Era a secretária do diretor. Marina, o Sr. Alceu quer ver você em sua sala. Agora. A voz era neutra, habitual. Marina olhou para os papéis em suas mãos, depois para a tela escura do seu computador, onde um rascunho de e-mail de despedida ainda estava aberto. Suas mãos, que tremiam de nervosismo minutos antes, agora estavam firmes. O calor da raiva substituía o frio da ansiedade. Alguém tentará enterrar isso. Alguém achará que ninguém, especialmente não a Marina, a quieta da arquivologia, seria tola ou corajosa o suficiente para desenterrar. Ela guardou os papéis na bolsa, não sem antes fotografar cada página com seu celular. A caneca de café esfriou, abandonada. A reunião de demissão poderia esperar. Primeiro, ela precisava de um plano. E sabia, com uma clareza cortante, que se colocasse um pé na sala de Alceu com esse conhecimento, não sairia de lá intacta. A pergunta era, quem mais naquela empresa sabia? E quantos estavam dispostos a matar para manter o segredo? E você, já se imaginou no lugar dela? Com um documento que pode mudar tudo, mas que coloca sua vida em risco? Deixe seu comentário dizendo de qual cidade você está acompanhando essa história e não se esqueça de curtir o vídeo. Cada like é um voto de coragem para Marina seguir em frente. O corredor que levava à sala do Sr. Alceu nunca parecerá tão longo. O tapete verde escuro, desgastado pelo tempo, engolia o som de seus passos, criando um silêncio opressivo que zumbia em seus ouvidos. A bolsa de couro marrom, agora pesada como um bloco de concreto, batia contra sua perna a cada movimento. Dentro dela, os papéis pareciam pulsar com uma energia perigosa, uma verdade radioativa que ela carregava sem saber ao certo como se descontaminar. Eles sabem, a frase do antigo colega ecoava em sua mente. Quem eram eles? Alceu certamente. O diretor financeiro, César Monteiro, aquele homem de sorriso fácil e olhos calculistas. Talvez outros. A porta de madeira escura do chefe estava entreaberta. Ela podia ouvir a voz grave de Alceu ao telefone, falando em tom confidencial. Sim,
Está tudo resolvido. Uma questão de dias para arquivarmos o caso. O auditor foi convencido. Marina congelou. Arquivarmos o caso. A palavra soou como um golpe. Ela, que vivia entre arquivos, sabia muito bem o duplo sentido: organizar na pasta certa ou fazer desaparecer. Respirou fundo, bateu na porta com os nós dos dedos. Entre. A voz era seca. Alceu, um homem de 50 e poucos anos com bigode cuidadosamente aparado, desligou o telefone sem pressa. Seus olhos pequenos e claros a avaliaram por cima dos óveis quadrados. Marina. Sentar. Ele não perguntou, ordenou. Ela se sentou na cadeira dura de frente para a imensa mesa de jacarandá, um contraste brutal com a simplicidade deprimente do resto do escritório. Sandra me disse que você pediu uma reunião urgente. Problemas? Por um instante, a Marina de antes, a submissa, quase falou. Quase disse não, senhor Alceu, só vim entregar minha demissão. Mas a imagem dos números, da caligrafia desesperada, queimou em sua retina. Na verdade, sim, ela ouviu sua própria voz dizer, mais firme do que esperava. Encontrei algo durante a organização dos arquivos antigos. Algo inconsistente. Observou seu rosto com atenção. Nenhum sobressalto, apenas um ligeiro endurecimento ao redor da boca, quase imperceptível. Inconsistências são comuns. Marina. Você deve saber disso. O setor portuário é complexo. Muitos ajustes, taxas extras inesperadas. Ele gesticulou com a mão, como se estivesse enxotando uma mosca. Traga para mim o que encontrou, eu vejo. Não perca seu precioso tempo com burocracia antiga. Era a deixa perfeita. Ela poderia entregar os papéis, lavar as mãos, ir para a startup. Mas a frieza dele, a tentativa óbvia de minimizar, acendeu um pavio dentro dela. Não são apenas ajustes, ela insistiu, mantendo o olhar fixo. São valores que não batem. Contratos com empresas que não aparecem no registro oficial. Assinaturas, em duplicata. Mentira parcial. As assinaturas eram legítimas, mas a alegação fez seu efeito. Os olhos de Alceu estreitaram. Marina, ele disse, lentamente, sua voz baixando para um tom perigosamente suave. Há anos você é uma funcionária exemplar. Quieta, dedicada, confiável. Valorizamos isso. Às vezes, a dedicação é recompensada. Seu salário está defasado. Podemos conversar sobre uma promoção. Coordenadora do arquivo morto, talvez. Um aumento significativo. A proposta era nojenta em sua transparência. Um suborno para enterrar a verdade junto com os papéis velhos. Ela fingiu considerar, baixando os olhos para as mãos no colo. É uma oferta generosa, senhor Alceu. Deixe-me pensar. Ele sorriu, satisfeito, achando que tinha comprado mais uma silenciosa cúmplice. Claro. Pense com carinho. Traga os tais papéis amanhã, e resolvemos isso de forma civilizada. Marina assentiu, levantou-se. Ao sair da sala, suas pernas estavam fracas, mas sua decisão, de ferro. Ele não suspeitava que ela tivesse as provas consigo. Não suspeitava que ela já estivesse digitalizado e enviado para um e-mail secreto. De volta à sua mesa, o mundo parecia ter mudado de cor. Cada colega agora era um potencial aliado ou inimigo. Ricardo, do financeiro, sempre tão rápido com piadas sarcásticas sobre a diretoria, seria apenas desdém ou conhecimento? Tânia, a recepcionista, que tudo ouvia, estaria sendo paga para relatar conversas? Marina ligou seu computador, as mãos suando. Precisava de ajuda. Não podia fazer isso sozinha. Lembrou-se então de Léo, o estagiário do que fora demitido algumas semanas após questionar procedimentos de segurança. Ele era bom, e estava puto da vida. Encontrou seu contato no LinkedIn e escreveu uma mensagem cifrada, sugerindo um café em um lugar distante do escritório. Ele respondeu em minutos. Estou dentro. Sabia que você era diferente. Enquanto aguardava o horário de saída, fingindo normalidade, viu César Monteiro, o diretor financeiro, sair da sala de Alceu. Os dois trocaram um olhar rápido e, por uma fração de segundo, os olhos de César pousaram nela.
Não era um olhar de curiosidade. Era um olhar de avaliação, como se estivesse vendo um risco que precisava ser contido. Ele se aproximou com passos calmos, seu caro perfume envolvendo o cubículo antes dele. Marina, ouvi que você está se saindo muito bem com a reorganização dos arquivos. Trabalho meticuloso. Seu sorriso não alcançava os olhos. O Sr. Alceu comentou que você pode ter encontrado algumas relíquias do passado. Espero que não esteja perdendo tempo com coisas que já foram resolvidas. Às vezes, mexer em arquivo morto só levanta poeira. E poeira faz mal à saúde. A metáfora era uma ameaça descarada. Marina só conseguiu balbuciar estou só fazendo meu trabalho, senhor. Ele assentiu, o sorriso congelado. Excelente! Continue assim. E foi embora, deixando para trás um rastro de gelo. Naquela noite, no café combinado, Léo ouviu atentamente, seus olhos brilhando com a luz da tela do laptop. Isso é pesado, Marina. Pesadíssimo. Eles têm o sistema todo monitorado, sabia? Se você acessar qualquer coisa sensível daqui, eles vão saber. Ele abriu um programa complexo. Precisamos de uma forma de destravar esses dados sem levantar suspeitas. E tem uma ideia, mas é arriscada. Envolve acessar o servidor de backup físico, que fica na sala do cofre, no subsolo. Só tem uma câmera apontando para a porta, mas o ângulo cega-se a gente. O plano era uma loucura. Mas Marina já estava no olho do furacão. Enquanto Léo detalhava a investida hacker, ela não sabia que, do outro lado da cidade, Alceu e Monteiro não discutiam promoções. Eles analisavam o registro de acesso do sistema da tarde. E uma busca específica, feita pela senha de Marina, por um contrato antigo da Solucionábil, aparecia em vermelho. Ela tinha sido cuidadosa, mas não o suficiente. Monteiro ergueu os olhos do monitor, sua face iluminada pela luz azulada. Ela fuçou onde não devia. A menina do arquivo decidiu ser heroína. Alceu esfregou os olhos, cansado. E o que a gente faz com heroínas, César? A resposta veio seca, enquanto Monteiro desligava o computador. A gente escreve um final trágico para sua história. E agora? Marina e Léo vão invadir o subsolo da empresa em busca da verdade final. Será que a armadilha já está armada? O que mais eles podem encontrar no servidor secreto? Não perca o próximo capítulo, porque a caça-verdade está prestes a virar uma corrida pela sobrevivência. A sensação de estar sendo observada era um peso constante nos ombros de Marina nos dias que se seguiram. Cada toque de telefone a fazia saltar. Cada passo atrás de si no corredor parecia mais lento, mais intencional. Ela e Léo haviam adiado a invasão ao subsolo. A precaução era necessária. Aquele acesso em seu nome aos contratos antigos podia ter acendido um alerta. Léo trabalhava remotamente, tentando criar um desvio no sistema de monitoramento, uma brecha de minutos que lhes permitiria agir sem serem vistos. Enquanto isso, Marina vivia uma dupla vida exaustiva. De dia, era funcionária dedicada, que aceitara pensar na promoção oferecida por Alceu e se dedicava com fervor quase suspeito à organização de pastas inócuas. De noite, em seu apartamento minúsculo, com as cortinas cerradas, ela e Léo analisavam as fotos dos documentos, cruzando dados com informações públicas, montando o quebra-cabeça do desvio. Foi em uma dessas noites, vasculhando fóruns obscuros sobre licitações portuárias, que Marina encontrou uma pérola. Um usuário, com o nick Navio Fantasma, mencionara de passagem a falência súbita de uma pequena empresa de inspeção de carga, a Veritas Log, 3 anos atrás. O dono, um senhor chamado Éder, tentará processar a logística por quebra de contrato e difamação, mas o caso sumira dos tribunais. A Veritas Log era justamente a empresa que fazia o trabalho antes da Solucionábil aparecer do nada e assumir o contrato por um valor 3 vezes maior. Marina sentiu um frio na espinha. Não era só sobre dinheiro. Alguém fora destruído para que o esquema prosperasse. Ela decidiu procurar Éder. Usou um celular descartável que Léo providenciara e, após algumas ligações para ex-colegas do setor que lembravam do caso com um misto de pena e medo, conseguiu um endereço na zona portuária antiga. Foi num sábado, de óculos escuros e um boné, sentindo-se uma personagem de um filme ruim. O lugar era um armazém semi-abandonado, com uma placa de escritórios desbotada. Bateu na porta de metal. Um homem de cerca de 60 anos,
Com o rosto marcado pela desilusão e as mãos calejadas, abriu, desconfiado. Éder. Meu nome é Marina. Trabalho na Logística Pro. Acho que podemos falar sobre o que aconteceu com a sua empresa. Por um instante, ele pareceu pronto para bater a porta em sua cara. Mas algo em seus olhos, uma determinação sem medo que ele não via há tempos, o fez hesitar. Entra. Mas se for armadura, cai fora. Dentro, o cheiro de óleo e poeira era forte. Ele a escutou em silêncio enquanto ela, omitindo detalhes perigosos, falava sobre as inconsistências que encontrara, sobre a solucionábil, sobre as assinaturas. Quando mencionou o nome de César Monteiro, o rosto de Éder se contraiu numa máscara de ódio puro. Aquele verme. Cuspiu. Ele veio aqui pessoalmente. Ofereceu uma mixaria para eu sair quieto. Disse que se eu não aceitasse, minha reputação estaria tão suja que nunca mais trabalharia. Eu não aceitei. No dia seguinte, a Receita Federal estava aqui, a Polícia Civil, os bombeiros. Infrações que não existiam, notas fiscais adulteradas que apareceram do nada no meu sistema. Perdi tudo. Até minha esposa. Ela não aguentou a pressão. Sua voz embargou. E o pior, menina, é que eu tinha provas. Gravações da conversa com Monteiro. Guardei num pendrive, escondido. Marina quase não respirou. Onde está? Ele riu, um som amargo. Sumiu. 2 dias depois da invasão dos fiscais, meu apartamento foi arrombado. Levaram só uma TV velha e o computador. Mas o pendrive, que estava escondido dentro de um vão na moldura da janela, também foi. Eles eram profissionais. A esperança que havia surgido em Marina murchou. Mas Éder continuou. Só que eu não era completamente burro. Eu tinha feito uma cópia. E mandado para um amigo de infância, advogado, que mora em outro estado. Ele guardou, sem saber muito bem o que era. Só como favor. Disse que se um dia eu precisasse, era só pedir. A chama reacendeu, mais forte. Você pode pedir? Agora? Éder a olhou por longos segundos. Por que você está fazendo isso? Está arriscando seu pescoço por uma verdade que nem é sua. Marina pensou na caneca de café fria, na carta de demissão no bolso, na sensação de ser invisível e descartável. Porque eu poderia ser a próxima a ter minha vida destruída por um pendrive. E porque está errado. Um sorriso triste surgiu no rosto do homem. Está bem. Vou ligar para ele. Mas, menina, tome cuidado. Essas pessoas, elas não brincam. O amigo do meu irmão, um jornalista que começou a perguntar sobre isso, teve um acidente. Ele fez aspas no ar com os dedos sujos de graxa. Carro bateu num poste. Sem freios. De volta à sua vida dupla na segunda-feira, a tensão no ar da Logística Pro era palpável. Havia um segurança novo, corpulento, que parecia não fazer nada além de observar os funcionários. Marina evitava ao máximo ficar sozinha. Durante o almoço, enquanto pegavam café na copa, Tânia, a recepcionista, se aproximou. Marina, sussurrou, fingindo pegar um açucareiro. Cuidado com o Ricardo do financeiro. Ele perguntou para mim ontem se você andava saindo mais cedo ou fazendo muitas ligações pessoais. Marina agradeceu com um olhar. Ricardo. O sarcástico. Talvez fosse apenas um puxa-saco. Talvez algo pior. A grande jogada viria naquela noite. Léo finalmente conseguirá criar uma janela. Às 21h32, o sistema de segurança do subsolo reiniciaria por 90 segundos para uma atualização automática. A câmera do corredor ficaria offline. Era a chance. O plano era que Marina entrasse no prédio com a desculpa de ter esquecido documentos, algo que ela já fizera antes, e, durante a janela, Léo, que estaria em um carro do lado de fora com uma antena potente, desbloquearia a porta eletrônica do cofre de servidores usando uma falha que descobrira. Ela entraria, copiaria tudo que pudesse em um disco rígido externo de alta capacidade e sairia antes do sistema voltar. Às 21h15, Marina estava parada do lado de fora do prédio escuro, o coração batendo na garganta. O celular vibrou. Uma mensagem de Léo. Janela confirmada em 15. Tudo verde do meu lado. Só vai. Ela respirou fundo, usou seu cartão de acesso, que, para sua surpresa,
Ainda funcionava fora do horário, e entrou no saguão iluminado por luzes de emergência. O silêncio era absoluto, perturbador. Seus passos ecoavam no mármore. Desceu as escadas para o subsolo, evitando o elevador que faria barulho. O corredor era estreito, iluminado por luzes fluorescentes que zumbiam. Lá no fim, a porta metálica do cofre de servidores, com uma pequena tela digital ao lado. O relógio do seu pulso marcava 21h31. Ela se escondeu numa esquina, esperando. 21h32. As luzes das câmeras no teto, pequenos pontos vermelhos, piscaram e se apagaram. Foi agora. Ela correu silenciosamente até a porta. O celular, conectado por Bluetooth a um dispositivo que Léo lidera, mostrou a palavra acessando, na tela. Segundos que pareceram horas. Um clique baixo. A porta se soltou, abrindo alguns centímetros. Sucesso! Marina empurrou-a, entrou na sala fria e cheia do zumbido baixo e constante de dezenas de servidores. Havia uma estação de trabalho. Ela conectou o disco rígido e, com os dedos trêmulos, começou a buscar por pastas com nomes relacionados aos contratos, a Solucionábil, a Ágil Porte. Foi então que achou uma pasta simplesmente chamada Projeto Fênix. Dentro, não havia apenas planilhas. Havia e-mails, transcrições de conversas, fotos. E uma delas era do jornalista, o amigo do irmão de Éder, sorrindo em um bar, tirada poucas horas antes de seu acidente. E outra, era uma foto dela, saindo do prédio no dia em que encontrara os papéis. Eles a vigiavam desde o início. O horror a paralisou por um momento. Mas o trabalho precisava ser feito. Iniciou a cópia completa da pasta. A barra de progresso caminhava lentamente. 10%. 20%. O relógio marcava que já se passaram 60 dos preciosos 90 segundos. Foi quando ouviu o som inconfundível de uma porta pesada sendo aberta no final do corredor do subsolo. E depois, passos. Mais de uma pessoa. Calmos. Deliberados. A luz da câmera no teto do corredor ainda estava apagada, mas eles estavam vindo. Léo não avisara sobre nenhum segurança extra. O sistema deveria estar reiniciando. A menos que o reinício também fosse um alarme. Uma isca. 30% de progresso. Os passos se aproximavam. Ela olhou freneticamente ao redor. Não havia saída. A sala do servidor era uma caixa de concreto. Sua única saída era a porta pela qual os homens estavam vindo. Marina desligou a tela do computador, pegou o disco rígido, a cópia estava incompleta, e se escondeu atrás de uma fileira de servidores, no canto mais escuro da sala. A porta do cofre se abriu completamente. A luz do corredor iluminou a silhueta de dois homens. Um era o segurança novo. O outro, para seu terror absoluto, era Ricardo, do financeiro. Ele não estava sorrindo. Na mão, segurava algo escuro e compacto. Um taser. Marina, chamou Ricardo, sua voz ecoando na sala fria. Sai de trás aí. Sabíamos que você viria. O Léo é bom, mas a gente é melhor. A gente paga melhor. Eles tinham Léo. Tudo estava perdido. O segurança acionou uma lanterna poderosa, varrendo a sala. O feixe de luz começou a se aproximar do seu esconderijo. Marina apertou o disco rígido contra o peito, o metal gelado transmitindo uma certeza. O que quer que estivesse no Projeto Fênix era tão importante que eles matariam por isso. Presos numa sala sem saída, com o inimigo a poucos metros. O que há de tão mortal no Projeto Fênix que justifica tanto terror? A traição de Léo foi real ou ele também foi pego? E como Marina vai sair dessa armadilha de aço e concreto? A fuga impossível é o próximo passo. O feixe de luz cortou a escuridão como uma lâmina, iluminando as poeiras dançantes no ar e aramados de cabos coloridos. Marina congelou, cada músculo travado, o disco rígido pressionado contra seu corpo como um talismã inútil. A lanterna passou a poucos centímetros de seu pé, recuou, e então varreu para o outro lado. Eles ainda não a tinham visto. Ela tem que estar aqui, resmungou o segurança, sua voz um rosnado baixo. A porta estava destravada. E o nerdinho confirmou que ela entrou. Ricardo deu uns passos para dentro, calmo demais.
Sua sombra se projetou monstruosa na parede de servidores. Marina, querida, você está sendo infantil. Sair dessa sala sem sermos nós é impossível. O elevador está bloqueado. As escadas têm alarme. E o seu amigo Léo, bem, ele está tendo uma conversinha muito esclarecedora com o Sr. Monteiro neste momento. Acha que ele vai se importar mais com o sigilo da fonte ou com a possibilidade de nunca mais poder usar as mãos para digitar? O sangue pareceu gelar nas veias de Marina. Léo. Eles o tinham. A traição, se é que houve uma, não importava mais. Ele estava com eles. O peso daquela constatação quase a fez desabar. Ela estava sozinha. Totalmente. Mas a raiva, uma fúria surda e quente que vinha fermentando desde aquele primeiro papel encontrado, começou a superar o pavor. Eles tinham destruído Éder. Tinham ameaçado Léo. Provavelmente tinham matado um jornalista. E por quê? Por dinheiro? Por poder? Ela olhou para o disco rígido em suas mãos. 30% do Projeto Fênix. Talvez fosse o suficiente. Talvez houvesse algo ali, algum nome, alguma conexão maior que eles não podiam deixar vazar. O feixe da lanterna voltou, mais lento, mais metódico. Eles estavam fazendo uma varredura sistemática. Em segundos, a luz a encontraria. Marina olhou para baixo. No chão, perto de seus pés, havia um pequeno roteador de rede, uma luzinha verde piscando. E um cabo de força longo, serpenteando pelo chão em direção à fileira central de servidores. Uma ideia insana, desesperada, tomou forma em sua mente. Deixa disso, Marina, insistiu Ricardo, sua voz agora impaciente. Você entrega o que copiou, a gente deixa você ir embora. Você pede demissão, some da cidade e vive sua vidinha. É uma oferta generosa. A última. Última oferta. Última chance. Marina se agachou ainda mais, sua mão fechando-se em volta do cabo de força, sentindo sua textura emborrachada. Ela contou mentalmente. 3, 2. O feixe de luz caiu sobre a ponta de seu sapato. Ai! Gritou o segurança. Ela puxou o cabo com toda a força que tinha. Não era o cabo do roteador, era o cabo principal de uma das unidades de servidor. O puxão foi brusco. Houve um estalido seco, um clarão de faíscas onde o conector se soltou, e instantaneamente, metade das luzes dos servidores e da iluminação de emergência da sala se apagou, mergulhando o espaço em uma penumbra ainda mais densa, cortada apenas pelo feixe errante da lanterna que agora se movia descontroladamente. Merda! O que ela fez? Ouviu-se Ricardo, a calma quebrada. O segurança rosnou, avançando cegamente na direção onde Marina estivera. Mas ela já não estava mais lá. Rastejando rápido e silenciosamente como um animal acuado, ela se movera para trás da fileira oposta, usando o zumbido constante dos servidores restantes para mascarar seu rastejo. Seu objetivo não era a porta. Era o fundo da sala, onde, durante sua rápida inspeção inicial, vira uma grade de ventilação, baixa, no chão. Acende a porra da luz, ordenou Ricardo, sua voz ecoando. O disjuntor deve estar do lado de fora, respondeu o segurança, agora visivelmente nervoso. A escuridão e o fracasso do plano simples de captura estavam desequilibrando-os. Marina alcançou a grade. Era fixada por 4 parafusos. Sem tempo. Ela olhou para trás. Viu o vulto do segurança, sua silhueta bloqueando a luz fraca da porta. Ele estava se virando. Sem pensar, ela enfiou os dedos pelas aberturas da grade e puxou com uma força sobre-humana, sentindo o metal ceder e se deformar com um rangido agudo que soou como um trovão na sala. Lá! O segurança disparou na direção do som. Mas Marina já estava se enfiando no duto estreito e escuro, arrastando-se para dentro, sentindo o metal áspero rasgando sua blusa e arranhando seus braços. O disco rígido ela empurrava à frente. A lanterna iluminou a abertura deformada da grade, mas ela já estava a alguns metros dentro do duto, fazendo uma curva. Filha da... Ela foi produto de ventilação, berrou o segurança. Então vai atrás dela, seu imbecil, gritou Ricardo. Eu vou cortar a energia geral e bloquear as saídas. Ela não vai sair desse prédio. Marina se arrastava, cega, na escuridão absoluta. O ar era quente, pesado, cheirava poeira e mofo.
O som de seus próprios soluços de esforço e pânico ecoava no tubo metálico. Ouviu o segurança, um homem muito maior, tentando se enfiar no duto atrás dela, rosnando de raiva e frustração. Ele não conseguiria ir muito longe. Mas isso não a tranquilizava. Ricardo ia cortar a energia e chamar reforços. Ela estava presa dentro das paredes do prédio. O duto fez uma curva acentuada para cima. Marina seguiu, seus músculos queimando. De repente, um filete de luz. Uma outra grade, desta vez na vertical, iluminada por uma luz fraca do lado de fora. Ela se aproximou, ofegante. Olhou por entre as ripas de metal. Era o corredor do térreo, perto dos banheiros. Estava deserto. Tentou empurrar a grade, mas estava firmemente parafusada por fora. Do fundo do duto, ouviu o som distante do segurança desistindo e recuando, sua voz abafada falando ao rádio. Precisava sair. Agora! Ela procurou por algo, qualquer coisa. Seu olhar caiu sobre o disco rígido, sólido e pesado em suas mãos. Sem hesitar, envolveu-o na parte menos rasgada de sua blusa, formando uma espécie de martelo improvisado, e começou a bater com todas as suas forças na parte inferior da grade, onde os parafusos afixavam a parede. O barulho era ensurdecedor no confinamento do duto. Bang! 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 O metal cedia, começou a entortar. De repente, a luz do corredor do lado de fora se apagou. Um blackout geral. Ricardo cumprirá a promessa. Mas o blackout também significava que as portas magnéticas de segurança estariam abertas ou travadas. Ela não sabia. Continuou batendo, agora guiada apenas pelo tato e pelo som. Com um rangido final, a grade soltou-se de um lado. Ela empurrou para fora, que caiu no corredor escuro com um baque metálico que pareceu repercutir por todo o prédio. Marina se arrastou para fora, caindo no chão frio do corredor. Estava suja, ensanguentada, trêmula, mas livre da armadilha de metal. Agora, precisava sair do prédio. Lembrou-se da entrada de serviço, nos fundos, perto do estacionamento coberto. Era sua única chance. Começou a correr, apoiando-se na parede para se orientar na escuridão. Seus passos eram um único som, além da batida furiosa de seu coração. Ao virar a esquina para o saguão principal, uma luz forte a cegou. Não era a iluminação do prédio. Era o farol de um carro, estacionado do lado de fora, portas abertas, iluminando o interior através das portas de vidro. E em pé, parado no meio do saguão, à espera, estava César Monteiro. Elegante como sempre, com as mãos nos bolsos do sobretudo. Ele a viu, e um sorriso de genuína satisfação, quase paternal, surgiu em seu rosto. Marina! Que surpresa encontrar você aqui nesta hora! Sua voz era suave, quase um sussurro carregado que atravessou o saguão vazio. Parece que você teve uma noite agitada. O senhor Alceu ficou muito preocupado quando soube que você estava no prédio fora do horário. Vamos, me entregue o que você pegou, e eu a levo para casa. Você precisa descansar. Ela recuou um passo. Não havia sinal de Ricardo ou do segurança. Apenas Monteiro, aparentemente desarmado, entre ela e a porta de vidro iluminada pelos faróis. Era uma imagem deliberada, calculada. O homem racional oferecendo uma saída. O carro, a porta aberta, a promessa de um fim. Marina sentiu o peso do disco rígido em sua mão. A parte do projeto Fênix que ela carregava. Olhou para o sorriso de Monteiro. E então, olhou para o lado. Para o corredor escuro que levava aos fundos. Para a entrada de serviço. Não, obrigada, ela disse, sua voz rouca mas clara. Prefiro ir a pé. E antes que ele pudesse reagir, ela se virou e disparou em direção ao corredor escuro, não em direção à saída de serviço, mas para um corredor lateral que sabia levar à sala das máquinas do elevador antigo de carga. Um lugar sem câmeras, sem saída fácil. Precisava ganhar tempo. Precisava pensar. Os passos de Monteiro ecoaram atrás dela, ainda calmos, mas agora mais rápidos. Que pena, Marina. Uma escolha muito, muito ruim. Ela entrou na sala das máquinas, um cubículo abafado cheio de motores desativados e ferramentas velhas. Não havia para onde correr.
Mas havia uma escada de ferro, estreita e enferrujada, que subia para um alçapão no teto. O acesso ao telhado. Ela começou a subir, os degraus rangendo perigosamente. Ouviu Monteiro entrar na sala. O telhado? Sério? Ele riu, um som seco. Para quê, Marina? Pular. Ela alcançou o alçapão, empurrou. Estava trancado por fora. Fim da linha. Marina se virou, encostada na escada, olhando para baixo. Monteiro estava lá embaixo, olhando para ela, tirando algo do bolso. Não era uma arma. Era um celular. Ele iluminou a tela, mostrando uma foto. Uma foto de sua mãe, que morava em outra cidade, saindo do mercado perto de casa. A foto era recente. Muito recente. Todo mundo tem alguém, Marina, disse ele, sua voz gelada perdendo qualquer vestígio de cortesia. Você é teimosa, eu entendo. Mas seja inteligente agora. O disco, ou a próxima foto que eu recebo, pode ser dela entrando numa ambulância. O mundo desabou. A fúria, a coragem, tudo se dissolveu num pânico absoluto e primitivo. Eles não estavam apenas ameaçando ela. Eles tinham alcançado sua família. Ela sentiu as lágrimas queimando seus olhos, de raiva, de impotência. Sua mão, que segurava o disco, tremeu violentamente. Foi então que, do lado de fora da sala das máquinas, uma voz familiar e tensa cortou o silêncio. Deixa ela em paz, Monteiro. Era a voz de Éder, e vinha acompanhada de um som metálico, seco, inconfundível, o coquem de uma espingarda de caça. O que um ex-empresário arruinado está fazendo armado dentro da logística Pro? Como ele soube? E será que um tiro no escuro é páreo para as conexões sombrias de um homem como César Monteiro? A invasão acabou. Agora é guerra. A tensão na sala das máquinas congelou, mais densa que a gordura acumulada nos motores antigos. Marina paralisou na escada, o disco rígido esquecido em sua mão, os olhos fixos na silhueta de Monteiro iluminada pelo brilho do celular. Ele não se virou imediatamente. Suas costas, antes relaxadas na postura de poder, ficaram rígidas. O sorriso desaparecera, substituído por um perfil de pedra. Éder, disse ele, sem voltar a cabeça, a voz ainda controlada, mas agora sem aquele tom condescendente. Era plana, perigosa. Pensei que você tivesse aprendido a lição. Pendurar sua vida em processos perdidos é uma coisa. Apontar uma arma para mim é um atestado de óbito muito mais rápido. Desliga o celular e joga ele no chão, ordenou Éder, sua voz um pouco trêmula, mas a espingarda, pelo que Marina conseguia ver pela abertura da porta, estava firme apontada para as costas de Monteiro. E vira devagar, muito devagar. Monteiro fez uma pausa calculada, depois obedeceu. A luz do celular se apagou ao atingir o chão de concreto, mergulhando a sala na penumbra quase total, cortada apenas por uma clarabóia suja do lado de fora. Ele se virou, suas mãos visíveis, vazias. Sentimentalismo tolo. Éder, protegendo uma menina que você nem conhece. Ela não vai devolver sua empresa. Nada vai. Não é sobre a empresa, respondeu Éder, avançando um passo para dentro da sala. Marina pôde ver seu rosto agora, iluminado por uma tira de luar que entrava pela clarabóia. Era um rosto marcado por uma determinação feroz, a mesma que ele devia ter tido antes de ser destruído. É sobre não deixar vocês engolirem mais ninguém. A menina tem coragem. Mais que eu tive na hora. Marina desceu um degrau, seu cérebro trabalhando freneticamente. Éder estava aqui. Como? O celular descartável. Ela o tinha usado para ligar para ele uma vez. Ele devia ter rastreado o número, ou talvez tivesse seguido ela até o prédio depois que ela sumiu. Não importava. Ele estava aqui, com uma arma, nivelando o jogo de uma forma que ela nunca poderia. Coragem é um recurso que se esgota rápido, disse Monteiro, seus olhos brilhando na escuridão, passando de Éder para Marina. Ela tem o que é meu. Me dê o disco, Marina, e seu amigo aqui pode ir embora. Sem perguntas. Desta vez, eu garanto. Ele não garanta nada, cortou Éder. Marina, pega o celular dele. Agora. Marina desceu os últimos degraus, seus joelhos fracos. Agachou-se,
Pegou o celular de Monteiro. A tela estava rachada. Ela o colocou no bolso. Agora, o disco rígido. Dá para mim, disse Éder. Ela hesitou. Era sua única moeda de troca, sua única prova. Mas a espingarda na mão de Éder era uma realidade mais imediata. Ela se aproximou, estendendo o disco. Éder, mantendo a arma apontada com uma mão, pegou com a outra, sem tirar os olhos de Monteiro. Você não entende o que está segurando, seu velho idiota, sibilou Monteiro, uma fresta de raiva verdadeira aparecendo em seu controle. Isso não é só sobre a logística o Projeto Fênix. Tem nomes que vão muito além dessas paredes. Pessoas que não vão gostar nada de ver seu rosto aparecer em uma investigação. Se você sair daqui com isso, você e a menina não vão durar uma semana. Então a gente vai levar mais gente conosco, respondeu Éder, com uma calma assustadora. Marina, pega a chave do carro dele. Deve estar no bolso do casaco. Monteiro recuou 1 centímetro. Não seja estúpido. Pega, ordenou Éder, e o cano da espingarda moveu-se uma fração. Marina, com os dedos frios e dormentes, se aproximou de Monteiro. Ele a encarou, seus olhos transmitindo uma promessa de violência futura que a fez estremecer. Ela enfiou a mão no bolso direito do sobretudo. Nada. No esquerdo. Suas mãos tocaram um chaveiro frio e, algo mais. Um gravador digital, pequeno, do tamanho de um isqueiro. Ele estava gravando. Tudo. Ela pegou as duas coisas, recuando rapidamente. O carro dele está na frente, iluminando o saguão, disse Éder. A gente vai sair por ele. Você vai na frente. Marina. Liga o carro. Eu fico atrás com nosso amigo aqui. O plano era frágil, uma bolha de tensão prestes a estourar. Mas era um plano. Marina correu para o saguão, as chaves do carro de Monteiro, um sedã preto e caro, trêmulas em suas mãos. O motor roncou suavemente quando ela deu a partida. Pelos retrovisores, viu Éder saindo lentamente da escuridão do corredor, empurrando Monteiro à sua frente, a espingarda escondida contra as costas do diretor, mas claramente pressionada contra suas costelas. Foi então que as luzes do prédio voltaram, todas de uma vez, com um clique alto que ecoou no saguão. O blackout havia acabado. E com a luz, veio o movimento. Da escadaria principal, desceu Ricardo, com segurança corpulento atrás dele. Eles pararam, surpresos, vendo a cena, Monteiro sendo levado por um velho armado, Marina no carro do patrão. Pare! Parem eles! Gritou Ricardo, avançando. Éder não hesitou. Virou a arma para o teto e puxou o gatilho. O estampido foi ensurdecedor no saguão fechado, um trovão de pólvora e aço. Estilhaços de gesso caíram. Ricardo e o segurança se jogaram no chão, instintivamente. No momento de caos, Éder abriu a porta traseira do carro e empurrou Monteiro para dentro, entrando atrás dele, ainda com a espingarda apontada. Vai, Marina! Agora! Ele berrou. Ela pisou fundo no acelerador. Os pneus cantaram no mármore, e o sedã preto arrancou em direção às portas de vidro do saguão. Por um segundo de terror puro, Marina achou que iria bater. Mas as portas, com a energia restaurada, estavam destravadas? Ou o carro era pesado o suficiente? O impacto foi violento, um baque seco seguido pelo som estridente de vidro quebrando. O para-brisa ficou craquelado, mas eles passaram, emergindo na noite fria do estacionamento. Direita! Segue pela avenida! Guiou Éder do banco de trás. Marina dirigia como um autômato, o coração batendo na garganta, as mãos suadas no volante de couro. Olhou pelo retrovisor. Viu o segurança e Ricardo correndo para um carro estacionado. E viu Monteiro, no banco de trás, sentado ao lado de Éder. Ele não parecia amedrontado. Parecia furioso, calculista. Seus olhos encontraram os de Marina no retrovisor, e ele sorriu. Um sorriso que dizia: isso não acabou. Nem perto. Para onde estamos indo? Perguntou Marina, sua voz um fio. Para o único lugar onde esse lixo aqui não tem influência, respondeu Éder, ajustando a empunhadura da espingarda. A delegacia da Polícia Federal. Fica a 1 hora daqui. Eu já liguei para um contato de confiança enquanto esperava do lado de fora do prédio. Ele está esperando.
Monteiro riu, um som baixo e desagradável. A Polícia Federal? Éder, você não aprende mesmo. Você acha que o Projeto Fênix opera sem amigos no judiciário, na polícia? Você entrega isso lá, e em 2 horas o processo some, nós somos soltos por falta de provas, e vocês dois viram alvos móveis com etiquetas gigantes nas costas. Há outras cópias, Marina mentiu, falando mais para se convencer. O Léo está tendo uma crise de consciência bem orientada neste momento, interrompeu Monteiro. Acredite, ele não é mais um problema para nós. E quanto a cópias, bem, o disco físico é sempre o melhor. Sem disco, sem prova. Ele estava tentando semear o pânico, Marina sabia. Mas uma parte dela acreditava. Eles eram uma hidra. Cortava-se uma cabeça, e 2 mais perigosas surgiam. O celular de Monteiro, que ela ainda tinha no bolso, vibrou. Depois vibrou de novo. E de novo. Mensagens. Ligações perdidas. Alguém já sabia. O rastreamento do carro também era uma possibilidade óbvia. Desliga esse celular e joga pela janela, ordenou Éder. Marina obedeceu, rolando a janela e atirando o aparelho no asfalto da estrada, onde ele se espatifou em pedaços. Seguiam por uma estrada estadual, menos movimentada. A escuridão era quase absoluta, quebrada apenas pelos faróis do carro. O silêncio dentro do veículo era pesado, carregado de medo e adrenalina residual. Marina mal conseguia processar tudo. Havia pouco mais de 1 hora, ela estava presa num duto de ventilação. Agora, estava fugindo com um refém de alto escalão, dirigindo o carro dele para uma delegacia, com um homem arruinado e armado como seu único aliado. Foi então que os faróis apareceram atrás deles. Não eram de um carro comum. Eram altos, potentes, de uma caminhonete ou SUV. E se aproximavam rápido. Muito rápido. Éder, disse Marina, olhando o retrovisor. Ele se virou, olhando pela janela traseira. Acelera. Marina. Não deixe eles se aproximarem. Ela pisou mais, a agulha do velocímetro subindo perigosamente. A estrada era sinuosa. O carro de Monteiro era potente, mas a caminhonete atrás era maior, mais pesada, e não estava desistindo. Mantinha a distância, como um predador farejando a presa. É o segurança. Deve ser a caminhonete da empresa, disse Monteiro, sua voz agora tingida de uma satisfação sombria. O Ricardo está com ele. E o Ricardo, bem, ele tem um histórico interessante no exército. Atirador de elite. Um pouco instável, mas eficiente. A ameaça era clara. Marina sentiu um suor frio. Ela estava dirigindo um carro com o para-brisa rachado, numa estrada escura, sendo perseguida por um atirador. Tem um desvio à frente, para a esquerda, disse Éder, seus olhos fixos na estrada que ele parecia conhecer bem. Pega ele. É mais estreito, pode dificultar para eles. Marina viu a placa. Virou bruscamente, os pneus protestando. A caminhonete atrás fez o mesmo, mais ágil do que ela esperava, não perdendo terreno. A estrada secundária era de terra batida e pedras, cercada por ambos os lados por uma mata fechada e escura. O carro sacolejava violentamente. De repente, um estrondo ensurdecedor, seguido pelo som de vidro estilhaçando. O retrovisor do lado do motorista desapareceu, estraçalhado por um projétil que passou a centímetros da cabeça de Marina. Ela gritou, instintivamente desviando o carro, quase saindo da estrada. Ele está atirando, berrou Éder, se abaixando no banco de trás. Outro tiro. Desta vez, acertou o pneu traseiro esquerdo. O carro deu um solavanco brutal, a traseira escorregando perigosamente na terra solta. Marina lutou contra o volante, mas o controle estava perdido. O sedã preto, o símbolo do poder de Monteiro, derrapou, girou e, com um impacto surdo e terrível, capotou para fora da estrada, descendo um pequeno barranco e parando de lado contra uma árvore, com um gemido final de metal amassado. A escuridão e o silêncio voltaram, agora pontuados pelo chiado do motor agonizante e pelo alarme distante da porta aberta. Marina estava de lado, presa pelo cinto de segurança, sua visão turva, uma dor latejante em seu ombro. Do banco de trás, ouviu um gemido de dor de Éder. E o som de Monteiro, movendo-se, procurando algo no chão do carro virado.
A caminhonete parou na estrada acima, seus faróis potentes iluminando a cena do acidente como um holofote macabro. A porta do passageiro abriu. Ricardo desceu, segurando um rifle. Ele começou a descer o barranco, calmamente, como se fosse dar um passeio. Dentro do carro destruído, Marina tentou se soltar, seus dedos procurando o cinto. Sua mão tocou em algo frio e metálico no chão, que agora era a porta. Era a espingarda de Éder. Ela a agarrou, seu peso estranho e ameaçador em suas mãos. Do lado de fora, os passos de Ricardo se aproximavam, esmagando gravetos. Monteiro, do banco de trás, parou de se mexer. Ela pôde ouvir sua respiração, expectante. Marina, chamou Ricardo, sua voz chegando clara e quase amigável. Você tá viva aí? Que pena. O senhor Alceu vai ficar chateado. Ele gostava de você, sabia? Ela se virou, dolorosamente, apontando o cano da espingarda para a janela quebrada, na direção dos passos. Ela nunca atirara numa arma na vida. Mal sabia segurá-la. O dedo tremia no gatilho. Ricardo parou, a poucos metros do carro, dentro do cone de luz. Ele viu o cano da arma apontando para ele através do vidro quebrado. Sorriu. Olha só. A ratinha pegou o quebra-galho do velho. Mas você tem balas, gatinha? O velho só tinha 2. E eu ouvi os 2 estampidos no saguão. Marina gelou. Ele estava certo? Éder só tinha 2 cartuchos? Ela não sabia. O cano da espingarda tremia violentamente. Ricardo levantou seu rifle, mirando calmamente para dentro do carro. Foi então que um novo som encheu a noite. Não era um motor. Era uma melodia. Uma música alta, triunfal, vindo da estrada. Bad to the Bone, de George Thorogood. E com ela, um par de faróis amarelos e redondos, de um carro antigo. Um Fusca amassado e barulhento surgiu na curva, parando atrás da caminhonete, bloqueando parcialmente a luz. A porta do Fusca se abriu. E Léo, com o olho inchado e roxo, o lábio sangrando, mas com um sorriso maníaco no rosto, desceu segurando um megafone. Oi, Ricardo! A voz distorcida e absurdamente alta do megafone ecoou na mata, assustando pássaros noturnos. Fala mais alto que eu não tô te ouvindo, seu merda! Ricardo, completamente desconcertado, desviou sua atenção e sua mira por uma fração de segundo do carro acidentado para a aparição surreal do Fusca e de Léo. Foi a fração de segundo que Marina não sabia que precisava. Não para atirar, mas para agir. Com o último esforço, ela chutou a porta amassada do carro, que já estava semi-destruída. Ela cedeu com um rangido. Ela se arrastou para fora, caindo na terra úmida, ainda segurando a espingarda. E do banco de trás, aproveitando o caos, Monteiro finalmente encontrou o que procurava. Não era uma arma. Era o disco rígido, que tinha escapado da mão de Éder durante o capotamento. Ele o agarrou e, com uma agilidade surpreendente para um homem em trajes sociais, saiu pela porta oposta, desaparecendo na escuridão da mata, deixando para trás Éder, que gemeu, preso pelos ferimentos e pelos ferros retorcidos. Ricardo, agora dividido entre a presa ferida, Marina, o velho armado, potencialmente, no carro, e o maluco do megafone, Léo, hesitou. Léo, vendo Marina fora do carro, gritou pelo megafone: Corre, Marina! Pro Fusca! Ela tentou se levantar, mas a dor no ombro era aguda. A alguns metros, Ricardo recuperou a postura, levantando o rifle novamente, desta vez mirando claramente nela. Seu rosto não tinha mais o sorriso sarcástico. Era pura eficiência assassina. Ele não ia deixá-la escapar. Atira, ratinha, ele disse, baixinho, quase um sussurro que ela ouviu claramente. Ou eu atiro. Seus dedos brancos se cerraram no corpo da espingarda. Ela ergueu o cano, apontando para a silhueta de Ricardo contra a luz. Ele disse que não tinha balas. Mas e se tivesse? O dedo dela tocou o gatilho. Ela fechou os olhos. O estampido que veio não foi da espingarda. Veio da mata, do lado oposto por onde Monteiro fugira. Um tiro único, preciso. E Ricardo simplesmente caiu para o lado, como um boneco com as cordas cortadas, o rifle escapando de suas mãos inertes. No silêncio repentino e ensurdecedor que se seguiu,
Só se ouvia a música Bad to the Bone ainda tocando do Fusca. Da escuridão entre as árvores, uma figura emergiu. Não era Monteiro. Era uma mulher, vestida com roupas escuras e práticas, segurando uma pistola com silenciador. Ela caminhou até o corpo de Ricardo, verificou rapidamente e depois olhou para Marina, seus olhos avaliadores no escuro. Marina Souza? Perguntou a mulher. Sua voz era clara, profissional, sem emoção. O Sr. Éder ligou para um amigo na PF, mas o amigo ligou para mim. O caso Fênix é um pouco maior do que a PF local pode manusear. Vou precisar que você e o disco rígido venham comigo. Agora. Marina, ainda no chão, segurando a espingarda inútil, olhou para a mulher misteriosa, para o Fusca com Léo paralisado ao lado, para o carro destruído onde Éder estava preso, e para a mata escura onde Monteiro havia desaparecido com a única cópia física das provas. Quem era essa mulher? Amiga ou inimiga? E onde estava Monteiro, com segredos que podiam derrubar não apenas uma empresa, mas, pelas próprias palavras dele, pessoas muito além dessas paredes? A aparição de uma agente misteriosa muda tudo. De quem ela é? O que ela sabe sobre o projeto Fênix? E Monteiro, na mata escura com o disco, está sozinho ou tem um plano de fuga que nem mesmo essa mulher pode prever? O jogo acabou de subir para um nível nacional, e Marina está mais vulnerável do que nunca. O ar noturno cheirava a pólvora, terra úmida e gasolina vazada. A mulher de roupas escuras estava parada, uma silhueta imponente contra os faróis do Fusca, a pistola com silenciador agora apontada casualmente para baixo, mas seu olhar era um laser perfurante. Marina. O disco rígido, disse ela, não como pedido, mas como constatação de um fato que Marina precisaria providenciar. O Monteiro fugiu com ele. Marina conseguiu falar, a voz rouca da poeira e do choque. Para a mata. A mulher nem pestanejou. Virou-se para a escuridão onde Monteiro desaparecera, como se pudesse enxergar através da folhagem. Ele não vai longe. Emitindo um apito baixo e agudo, duas outras figuras, tão discretas quanto ela, emergiram da borda da estrada, armas curtas à mostra. Ela fez um sinal com a cabeça na direção da floresta, e eles se fundiram nas sombras sem um som. Quem é você? Perguntou Léo, aproximando-se hesitante, o megafone pendurado inutilmente na mão. Pode me chamar de Agente Silva, respondeu a mulher, sem se identificar de fato. Serviço de inteligência. O projeto Fênix é uma linha de investigação nossa há meses. Suspeitávamos de uma rede de corrupção em contratos de infraestrutura portuária com ramificações em órgãos públicos. O Sr. Éder entrou em contato com o delegado da PF que é um ativo nosso. Quando soubemos que a logística estava em modo de contenção total contra uma funcionária, sabíamos que a pressão tinha virado contra eles. E que a prova poderia estar em jogo. Marina tentou processar. Serviço de inteligência. Eles estavam sendo observados há tempos. Ela e Éder eram peças em um jogo muito maior. O Léo. Eles disseram que tinham pegado você. Léo tocou o olho roxo. Pegaram. O Monteiro me fez uma proposta. Dizer que você era instável, que estava inventando coisas por vingança. Em troca, uma quantia obscena e um emprego no exterior. Eu disse que sim. Para ganhar tempo. E para saber onde eles iam te levar. Ele apontou para o Fusca. Tem um rastreador grudado no para-choque desse carro desde que eles me soltaram. Segui o sinal. A agente Silva acenou com a cabeça, como se já soubesse de tudo. Improvisado, mas eficaz. Seu olhar voltou-se para o carro destruído. O Sr. Éder. Ele está preso lá dentro. Ferido, lembrou Marina, uma nova onda de urgência tomando conta. Ela e Léo correram para o sedã capotado. Éder estava consciente, mas pálido, com um corte profundo na testa e uma perna presa de forma nada natural sob o painel amassado. Chama uma ambulância, Marina gritou para a gente. Já a caminho, Silva respondeu, falando baixo em um comunicador de pulso. A prioridade agora é Monteiro e o disco. As provas digitais são cruciais. Os nomes. Um grito abafado e um som de luta vindos da mata interromperam-na. Seguiu-se um único estampido abafado, o som característico de um silenciador. Silva não se moveu, apenas ouviu. Seu comunicador chiou. Uma voz masculina sussurrou. Alvo contido.
Disco recuperado. Ferido superficial no braço, resistiu. Um suspiro de alívio escapou dos lábios de Marina, tão intenso que a fez fraquejar. Léo a segurou pelo braço são. Monteiro estava preso. O disco estava seguro. Mas a agente Silva não parecia comemorar. Seu rosto estava sério, iluminado pelas luzes azuis piscantes que agora apareciam ao longe na estrada principal, as ambulâncias e, provavelmente, viaturas da polícia que ela chamara. Recuperar o disco é uma coisa, disse ela, baixinho, quase para si mesma. Garantir que ele chegue intacto e seja processado pelos canais certos é outra. Os outros 2 agentes emergiram da mata, arrastando um César Monteiro irreconhecível. Seu sobretudo impecável estava rasgado e sujo de terra. Seu rosto, antes tão controlado, estava contraído numa mistura de dor e fúria impotente. Uma das mãos estava ensanguentada. Na outra, vazia, ele apertava e desapertava os dedos, como se ainda estivesse segurando o disco. Um dos agentes carregava uma bolsa à prova d'água. Dentro dela, o disco rígido. Monteiro viu Marina e, por um instante, seus olhos se encontraram. Não havia mais ameaça, nem superioridade. Havia apenas um ódio puro e absoluto, um veneno que ele parecia querer injetar nela com o olhar. Você não ganhou, ele cuspiu, sua voz rouca. Isso é maior que você, maior que essa burofa de porre. Eles vão me tirar daqui em horas. E quando isso acontecer? Calado, ordenou um dos agentes, puxando com força. A agente Silva se aproximou de Monteiro. César Augusto Monteiro, ela disse, sua voz clara e formal. Você está detido por suspeita de corrupção ativa, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e tentativa de homicídio. Direitos. Ela começou a recitar os direitos, mas Marina viu algo. Silva trocou um olhar rápido e quase imperceptível com o agente que segurava a bolsa com o disco. Um olhar carregado, de entendimento mútuo. E então, seu olhar pousou por uma fração de segundo no sobretudo rasgado de Monteiro. Algo não estava certo. As ambulâncias e as viaturas chegaram, enchendo o local de luz e movimento. Paramédicos correram para atender Éder, começando o delicado trabalho de extraí-lo do carro. Policiais civis, com expressões confusas ao ver os agentes de Silva, cercaram o local. Tudo era caos controlado. Marina, ainda abalada, foi levada por um paramédico para ser avaliada no banco traseiro de uma ambulância. De lá, ela observava. Viu Monteiro ser levado para uma viatura à parte, não a comum. Viu o agente Silva conversar com um policial civil de mais alta patente, mostrando uma credencial que o fez recuar e acenar com a cabeça em concordância imediata. Viu o agente com a bolsa do disco se dirigir não para uma viatura, mas para um carro preto discreto que tinha acabado de chegar. E então, viu algo que ninguém mais parecia notar. Enquanto Monteiro era algemado e dobrado para entrar na viatura especial, ele não olhava mais para ela. Seu olhar, por um instante, encontrou o da agente Silva. E nele, Marina não viu mais ódio. Viu algo pior, um brilho de reconhecimento. De cumplicidade? Não, era mais sutil. Era o olhar de alguém que sabe que perdeu uma batalha, mas ainda acredita piamente que vai vencer a guerra porque as regras do jogo são distorcidas em seu favor. O disco. Os nomes muito além dessas paredes. O serviço de inteligência chegando tão rápido, tão convenientemente. Uma frieza que não tinha nada a ver com a noite envolveu Marina. A agente Silva se aproximou da ambulância. Você e o seu amigo Léo vão precisar dar depoimentos. Serão levados a um local seguro. O Sr. Éder será bem cuidado. Vocês fizeram algo muito corajoso. O disco, Marina perguntou, olhando nos olhos de Silva. Vai ser usado? Vai prender todo mundo? Silva manteve sua expressão profissional, impenetrável. O disco é uma peça fundamental de uma investigação em andamento. Toda a informação será analisada e encaminhada aos órgãos competentes. A justiça será feita. Era a resposta certa, a resposta padrão. Mas era vazia. Marina lembrou-se do gravador que tinha tirado do bolso de Monteiro, lá na sala das máquinas. Ele tinha caído no carro durante o capotamento? Ela ainda o tinha? Sua mão foi ao bolso do seu casaco rasgado. Não estava. Deve ter caído. Ou alguém pegou?
E o Ricardo? Léo perguntou, olhando para o corpo coberto por um lençol à beira da estrada. Um atirador de aluguel, com ficha extensa, disse Silva, sem emoção. A justiça já foi feita para ele. Tudo estava sendo embrulhado, selado, explicado. Muito limpo. Muito rápido. Enquanto era ajudada a sair da ambulância para ser transferida para um carro à paisana, Marina olhou para o céu começando a clarear no horizonte. A noite mais longa de sua vida chegava ao fim. Ela estava viva. Éder estava vivo. Monteiro estava preso. O disco estava com as autoridades. Por que, então, uma sensação profunda e gélida de que nada estava realmente resolvido a invadia? O carro seguro era um apartamento modesto, vigiado discretamente. Nos dias seguintes, Marina e Léo deram longos depoimentos para homens de terno que anotavam tudo, mas não revelavam nada. As notícias começaram a sair. Executivo da logística preso em operação contra a corrupção. Esquema de desvio em portos é desmantelado. Empresa sob nova direção. Nenhuma menção ao Projeto Fênix. Nenhum nome de outros envolvidos além de Alceu, César Monteiro e alguns laranjas. Nada sobre políticos, juízes ou outras empresas. A história vendida ao público era a de uma maçã podre, não de um sistema apodrecido. Éder, após uma cirurgia, se recuperava em um hospital sob proteção. Ele ligou para Marina uma tarde. Menina, sua voz estava fraca, mas clara. Meu amigo, o advogado. Ele mandou a cópia do pendrive. Chegou hoje por um mensageiro. Marina sentiu um último surto de esperança. E aí? Temos. Estava vazio. Marina. Os arquivos. Corrompidos. Inutilizáveis. Só dava para ouvir uns segundos da voz do Monteiro, depois chiado. Uma pausa longa. A única cópia física que valia alguma coisa agora é a que eles têm. Eles. A agente Silva e seu serviço. 2 semanas depois, Marina estava em casa, a carta de demissão da Logística Pro, agora processada como rescisão indireta, em cima da mesa. A startup a chamara, mas o som do telefone a fazia estremecer. O mundo lá fora parecia normal, mas era como se ela visse as costuras invisíveis que o mantinham unido, e algumas estavam podres. A campainha tocou. Era um entregador, com um envelope simples, sem remetente. Dentro, um cartão de visita. No centro, apenas um número de telefone. E, escrito à mão, com uma letra elegante e firme, para os olhos que viram a fênix tentar renascer. Se um dia sentir que a verdade foi enterrada viva, ligue. Virou o cartão. No verso, um pequeno símbolo impresso, quase imperceptível. A figura estilizada de um pássaro saindo das chamas, mas com uma das asas quebrada. Ela olhou para o cartão, depois para a janela, para a cidade que seguia seu ritmo alheio. Monteiro estava preso, aguardando julgamento. Alceu também. A mídia comemorava a vitória. A Logística Pro tinha uma nova diretoria ética. Tudo parecia encerrado. Mas Marina sabia. Sabia no gelo que persistia em sua espinha. Sabia no olhar trocado entre Silva e Monteiro. Sabia no desaparecimento silencioso do disco rígido para dentro dos corredores do poder. A fênix do projeto deles tinha sido morta publicamente. Mas suas cinzas ainda estavam quentes, guardadas a 7 chaves, prontas para renascer de outra forma, em outro lugar, com outros nomes. Ela tinha exposto o erro que ninguém teve coragem. Só que o erro não era um desvio de recursos. Era a ilusão de que expô-lo seria o suficiente. A verdadeira batalha não era contra homens gananciosos em um escritório cinza. Era contra a máquina silenciosa que se movia nos bastidores, aquela que decidia quais verdades viviam e quais eram arquivadas como caso resolvido. Segurando o cartão misterioso, Marina olhou para o horizonte. A decisão que começara com uma caneca de café frio não tinha terminado. Apenas mudado de arena. Ela poderia guardar o cartão, aceitar a versão pacífica do fim, tentar reconstruir uma vida normal. Ou poderia discar aquele número. A luz da manhã refletiu no papel, iluminando o pássaro de asa quebrada. Marina Souza, a mulher do arquivo, a que ia pedir demissão, respirava fundo. Sua mão, agora firme, fechou-se em volta do cartão. O primeiro capítulo da sua luta tinha acabado. O próximo,
Ela sabia, seria escrito nas sombras. E ela estava pronta para virar a página.